só para encaixar aqui. Ah, tá. A experiência que tu teve trabalhando na Europa, onde você trabalhou, que ela vai contar daqui a pouco, te ajudou nessa adaptação para ir com certeza. pelos lugares que você deve ter ido? Eu nem sei Sim. onde ela foi, tá? Ela vai me dizer. A Anselmo deve saber, mas eu não sei. Mas pelo que eu imagino, né? Pelo trabalho que você tinha, te ajudou a se adaptar bem, não só à caminhada, à aventura, mas essa parte de se organizar na mala, porque você podia ter que ir para alguns lugares que levar pouca roupa ou às vezes nenhuma, né? Sim. Tô falando besteira? Não, tá falando verdades, Sim. né? Eu trabalhei na ONU, trabalhei para uma organização específica da ONU, que chama Organização para a Proibição de Armas Químicas. É algo muito específico, né, que a gente não fala muito aqui no Brasil. E aí, o que essa organização faz? O grande objetivo é trabalhar pela paz mundial. E aí é para não reemergência, não reincidência de armas químicas. Então, um dos mandatos da organização é a destruição de munições de armas químicas que existiam da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Então, por exemplo, eu tenho uma história que eu passei 3 semanas na Rússia, num campo militar, vendo a destruição de armas químicas, de munições, monitorando isso, né? E há outro mandato que eu tinha também, que era monitorar a indústria química globalmente, para ver se poderiam estar produzindo armas químicas ilegalmente nessa indústria. Então, é um tratado realmente de controle de paz, né? Para evitar que a indústria utilize os químicos da forma indevida. Então, um fiscal, na verdade. E aí, com isso, eu viajei por muitos países. E aí, quando a gente viajava para os países, lógico, tinha minha mala pessoal, que eu levava, mais uma mala de equipamentos. Então, às vezes, a gente pegava voos super pequenos, assim, internos dos países. Então, sim, aprendi a melhorar a minha organização de viagens a partir dessas viagens. Inclusive, eu tive colegas que eles precisavam ter uma mala pronta em casa, porque se ocorresse uma guerra, eles precisariam estar prontos para serem deportados o quanto antes para ir para o lugar da guerra. Então, tinha gente que... Bem filme, né? Bem filme. De background militar, assim, pessoas militares. Então, assim, daqui a pouco estourou alguma coisa, vai. Aí você já está com a mala pronta para poder... E onde ficava a sede dessa organização sua? Ficava na cidade de Haia. Fica, na verdade, na cidade de Haia, na Holanda. É onde fica o Tribunal de Justiça e Paz também. E aí, quando foi escolhida... Na verdade, essa organização ela existe desde 1997. E ela começou a ser, né, organizada após a Guerra do Iraque, em 1994. Então, os países se juntaram e viram, não, necessitamos ter uma organização que vai olhar também para a questão de armas químicas. Então, existe, no quesito desarmamento dentro da ONU, existe a Organização para a Proibição de Armas Nucleares, armas químicas, biológicas e armas de fogo. E aí, eu trabalhei para de armas químicas. Uma pergunta, você falou da Guerra do Iraque. Guerra Irã-Iraque, né? A Guerra do Golfo, né? Não a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos foi por causa de armas químicas. Por isso que eu tô... que não encontraram. Por isso que eu tô perguntando, por isso que eu tô... Para não fazer confusão e pra galera que tá vendo a gente também entender, né? Sim. A parte cronológica da parada, porque o Irã-Iraque foi bem lá no final dos anos 80, início dos anos 90, como você falou. E a invasão do Iraque pelos Estados Unidos foi bem mais pra cá, né? 94, que foi o ano que estourou mesmo. Foi isso mesmo. E que não encontraram... Tem um filme, eu tava lendo... Zona Verde, Green Zone. Ah, tá. Esse eu acabei não assistindo com o ainda. Matt Damon. Tá. Muito legal, já viu esse filme? Não. Então veja, maneiro pra caramba. Ah, legal. Que ele é militar e ele vai buscar as armas químicas, né? Que todo mundo foi lá buscar. E ele não encontra, ele solta, né, pra imprensa. Que não... Dizem que é uma história verídica, baseado em histórias reais. Em uma história real. É bem legal esse filme. E eu queria te perguntar sobre isso. Vocês... falado sobre isso, sobre como a invasão do Iraque, já aconteceu em outros lugares que vocês tiveram que ver, olha, tem arma química lá, como é que é isso? Tem uma agência que investiga ou são vocês que fazem? Como é que funciona? É um tratado, né? Onde hoje 193 países fazem parte, ou seja, existe uma convenção que aí os países assinam e eles... precisam declarar a indústria química, precisam estar sujeitos a inspeções, é o que a gente chama. E caso um país esteja desviando das regras,
os países membros podem denunciar esses países. E foi muito o que aconteceu em 2013, que foi o ano que eu ingressei também na organização, quando houve a guerra da Síria, né? E aí a organização foi chamada para ir investigar na Síria se estava realmente ocorrendo o uso indevido de armas químicas. E aí sim estava ocorrendo, e foi o ano que essa organização na qual eu trabalhei ganhou o Prêmio Nobel da Paz, por estar atuando diretamente na Síria. Mas existe essa questão de países, né? Diplomacia, um país poder acusar o outro se não está concorrendo com as normas básicas da organização. Tem que estar dentro dos 190, tem que fazer parte daquela convenção. Atualmente, a Coreia do Norte, o Egito e o Sudão do Sul não fazem parte. O Irã faz parte? O Irã faz parte. Caramba. Faz. Venezuela também? Faz. Na verdade, é o tratado mais bem sucedido dentro da ONU, tá? Poxa. Porque é o que os maior número de países fazem parte hoje. Contra armas químicas. Contra armas químicas. É interessante porque não é muito difundido, né? É verdade. Aqui no Brasil, quem controla, existe um membro dentro de Brasília que faz toda essa comunicação com a indústria química. O Brasil é muito à frente, é muito ativo dentro da organização. Mas é algo que talvez é mais falado dentro da indústria ou dentro das universidades, né? Não tanto, talvez, um âmbito global, assim. E é muito maneiro isso, porque... É diferente, Você falou como você falou que supervisionava a destruição de projéteis. Né? Sim, da Segunda Guerra Mundial. Quando você pensa em projéteis, você pensa em bombas, em balas. Não, são aquelas munições. Aquelas munições grandes. É. E isso para uma arma química, que você podendo atirar de longas distâncias, isso pode ser uma coisa muito louca, né, cara? Houveram casos, né? Teve até a gente conversou um pouquinho. No caso de Tóquio, do sarin, soltaram colocaram dentro do metrô de Tóquio. Em Tóquio. Então as pessoas encostam, assim, podem encostar e podem se contaminar, O que é o sarin, quando você tem contato com ele? Ele te ocasiona o quê? Ele é um agente que vai atuar no sistema nervoso central. Então, as pessoas vão começar a ter... Ele ataca uma enzima específica e aí a pessoa começa a ter convulsões e começa a não coordenar os movimentos, mas ele pode levar à morte. É um agente de choque. E o mostarda? O mostarda, ele queima. É um blister, que a gente chama, nem sei como traduz isso. Mas ele queima, então ele vai provocar bolhas na pele, vai provocar feridas bem, bem grandes, como se fosse uma queimadura, na verdade. Uma dúvida. A gente sempre escuta falar que a Rússia envenena os seus inimigos. Tá. Isso é considerado arma química? Quando esse caso assim de envenenamento à distância é considerado uma arma química? Daí depende, existem... Depende do veneno, né, não? Tem isso, Até um comentário, assim, bem, bem interessante. Fica à vontade. Sim, pelo tempo que eu trabalhei lá, eu tenho um acordo de confidencialidade que eu também não posso falar, né, certas informações. Claro. Assim. Sim, claro. Não, fica à vontade. Mas dentro do tratado, existem listas de químicos, do que é classificado que é arma química e o que não é arma química, né? E os volumes, as quantidades daquilo que é considerado ou não, para ser declarado pelo governo. Então, por exemplo, existem pequenos laboratórios que fazem pesquisa, que desenvolvem químicos, até certa quantidade não precisa ser declarado, né? É a partir de certa quantidade que vai ser declarado. Por quê? Porque é que nem a história do veneno e do remédio, né? O que muda é a dose. Mas teve o caso em 2017, se eu não me engano, do Novichok, que foi um químico que foi usado em Londres, em Salisbury, onde os russos foram acusados, isso está na internet, é aberto, os russos foram acusados de terem atacado alguns spies em Salisbury. Aí depois teve todo um processo de investigação, esse químico não fazia parte do tratado, e antes de eu sair da organização, a gente incluiu esse químico dentro da lista. Inclusive, eu elaborei documentos de políticas, e aí a gente adotou que esse químico agora faz parte da lista de controle, por exemplo, né? Mas existe todo um estudo para ver realmente se ele é uma arma química, se ele não é uma arma química, se os países possuem ele ou não. Então, os países têm que fazer declarações das quantidades.
É bem restrito Pô, mesmo. não, muito maneiro. É algo realmente para manter a paz mundial. Não, eu tô vendo filme. Tô vendo filme aqui, pô. Tô feliz da vida. Eu que gosto de filme pra caramba. Vamos começar.